Seja bem-vindo, aprendiz. Mais um dia, mais uma segunda-feira para eu te passar algumas ideias, para eu transbordar alguns códigos e, enfim, para poder te ajudar de alguma forma a dar um passo adiante. Obviamente, isso se você quiser, certo? E hoje, oficialmente, dia 12 de dezembro de 2023, uma terça-feira aí no nosso calendário convencional. Mas, reforçando sempre essa ideia, se você tem interesse em assumir a sua identidade e seguir o seu propósito, você também vai entender que o único dia que você pode fazer isso é o hoje. E que, na verdade, a hora que você assumir também que esse dia de hoje, ele é o único dia que você tem, ele é um contínuo, ou seja, a gente está vivendo sempre a mesma possibilidade, a gente está vivendo sempre o mesmo dia. E o que acontece nesse dia é que a gente tem intervalos que a gente chama de noite, né? E nessas noites a gente coloca o nosso Android, coloca o nosso avatar para recarregar as baterias. Mas quando você acorda, quando você assume novamente esse avatar, você continua no mesmo dia, que é o dia perfeito para você dar um passo, para você ter uma atitude e para você caminhar em direção àquilo que é o seu objetivo de vida. Mas, aí a gente coloca um grande mas, né? Qual é o objetivo de vida? Por que que você faz as coisas que você faz? Quais são as referências que você tem para tomar as atitudes que você toma? Isso aí foi um assunto que eu falei bastante no vídeo de ontem, né? E se você não assistiu o vídeo de ontem, volta lá, o vídeo do dia 11, eu falo de crenças. E hoje o que eu queria comentar com vocês é a respeito de drives. Então, mas Martinatti, drives, isso é coisa de computador, né? Então, assim, para você que já é mais atualizado, vamos dizer assim, você já está vivendo num mundo onde as coisas vêm prontas, né? Você está vivendo num mundo que muitas vezes, quando você tem um problema, você troca basicamente um módulo inteiro dentro do seu computador, da sua TV, ou mesmo do seu carro, né? Ah, ele deu problema em alguma coisa, você deu problema no som, né? No multimídia, você vai lá e troca o multimídia inteiro. E aí coloca outro e está resolvido o problema. Então, nessa época que a gente está vivendo hoje, essa coisa de você ter todos os objetos, né, descartáveis, no sentido de você conseguir simplesmente trocar um pelo outro, ela gera uma superficialidade muito perigosa na nossa vida, porque a gente está instalando um drive. Olha que história, né? Como é que a gente entra? Depois eu vou explicar melhor. Mas a gente está instalando um drive de que as coisas são descartáveis e que quando você tem um problema, basta você ir lá, identificar quem é a origem do problema, e eu coloco um quem mesmo, né? Nesse sentido, uma personificação, e simplesmente troca. E aí você vai ter resolvido aquela questão e tudo volta a funcionar. Pelo menos essa é a expectativa que a gente tem com as coisas, né? Com o seu carro, com a sua geladeira, com a sua TV, com o seu computador, com o seu celular, né? Isso quando a gente simplesmente não troca o aparelho como um todo. Ah, deu problema, troca o carro, entendeu? Deu problema, troca o celular, deu problema, troca a TV, troca o seu ventilador, o seu ar-condicionado. Mas muitas vezes você deve estar falando, mas o que você está fazendo? Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou trocar tudo? É muito caro. Então, assim, na verdade você não troca as coisas dessa forma quando você tem um problema, porque você talvez hoje não tenha essa possibilidade. Talvez hoje você ainda esteja vivendo numa condição escassa
né? Que eu acredito que seja a maioria das pessoas que estão aqui, e isso não é uma realidade para você. Mas olha que interessante, quando você tem essa atitude de jogar fora um objeto, né, ou uma situação, uma pessoa, simplesmente sem tentar entender qual foi a origem desse problema, o que você está emanando de frequência é que as coisas não têm importância para você. É que as coisas não têm valor, independente do preço que você pagou por elas. E quando você gera e emana essa frequência, você atrai mais do mesmo. Então, se você não valoriza as suas coisas, se você não cuida das suas coisas, as coisas vão estragar. Porque você está nessa frequência de superficialidade, você está nessa frequência de desvalorização das coisas. E aí as coisas quebram, as coisas dão problema. E como você não aprendeu ou ainda não entendeu que o mais importante nesse processo é identificar a origem de um problema, identificar a origem que está provocando aquela situação, você vai continuar fazendo um processo de troca e as coisas vão continuar sendo assim na sua vida. O problema é que isso gasta muita energia, gasta muito tempo, né, em adaptação. Você que já teve a questão de trocar de celular ou teve um celular quebrado, você sabe o trabalho que isso dá quando você tem que trocar de computador, né? Passar tudo de um para o outro, reinstalar um monte de coisas. Isso vale com tudo na sua vida. Você tem que trocar a TV, se não é você que faz isso, você vai ter que estar em casa, vai vir uma equipe, tem que marcar a hora. Enfim, toda vez que você, por um motivo fútil, né, simplesmente por não cuidar e não ter a devida atenção com cada uma das coisas, não valorizar cada uma das coisas, você paga um preço muito caro para poder substituir. E isso se torna uma rotina na sua vida, né? Isso se torna um processo e com certeza vai acontecer com todas as coisas. E por mais que você tenha uma fonte de renda que sustente um estilo de vida, você não vai conseguir ser próspero. Porque a prosperidade não tem a ver só com dinheiro. Prosperidade é acesso, prosperidade é crescimento em todos os sentidos. E muitas vezes você, se não tem essa questão de precisar trocar as coisas, de poder trocar as coisas, você vai ser escasso por um outro lado. Você vai ser escasso do ponto de vista emocional e etc, entendeu? Então, assim, assuma essa atitude. Assuma a responsabilidade pelas coisas que você adquiriu, né, e pelos processos que você está desenvolvendo na sua vida. Entenda a importância. E todo problema que você tem é uma grande fonte para você crescer e aprender alguma coisa. Para você mudar alguma atitude e poder estar preparado para o próximo nível. Se você consegue resolver problemas desse nível, você está melhorando o seu repertório, né, de storytelling, como a gente pode falar aqui também, o seu repertório de conhecimento, o seu repertório de experiências para poder encarar o próximo nível. Porque quando você sobe de nível, que você senta com pessoas que estão em outro patamar, as experiências são outras. E aí, muitas vezes, você tem a oportunidade, nesse desejo realmente, né, nesse desejo genuíno, quando você entende e o seu processo, né, que você tem que desfrutar e servir e governar sobre as coisas, e que você começa a treinar isso para realmente poder assumir, você vai sentar em algumas mesas, né, que vão te trazer muitas oportunidades. Então, é aquela história, quando você está numa mesa onde você é a pessoa mais inteligente na mesa, é a mais capacitada, se você não estiver ali com o intuito de ensinar alguma coisa, de transbordar, você está na mesa errada. Porque dali você não vai crescer mais.
E se você se mantém nessa mesa porque te agrada, entenda-se, esse te agrada, está alimentando o seu ego, você parou na vida. E quando você para, vem toda uma história que eu já falei em outro vídeo, a escassez vai encostar em você de novo, e aí aquele patamar ele não vai ser sustentável, porque o mundo inteiro está evoluindo, né? O mundo inteiro está crescendo em valor e em riqueza. E se você mantiver ali o teu status, né, a tua posição, relativamente você vai ficando para trás e você vai cair na escassez novamente. Então, o processo de viver, o processo de vida é um eterno evoluir, é um eterno aprendizado, é um eterno transbordo, que é uma das formas de você ter direito, né, a tudo que o seu pai te deixou aí por hereditariedade, vamos dizer assim. É quando você realmente assume a sua posição. Eu sou o filho do Pai, né? Eu sou um filho de Deus e como tal tenho direito ao reino. Mas para isso você vai ter que aprender a servir e a desfrutar, que é o seu propósito. E como você faz isso? Governando sobre todas as coisas. O problema é que todo filho de rei, ele tem que passar a vida inteira sendo ensinado, sendo treinado para você conseguir sentar naquele trono e governar sobre todas as coisas. Então você vai governando sobre coisas pequenas, né, sobre pequenas situações, vai aprendendo a fazer isso, vai governando sobre as suas emoções, sobre seus medos, e aí sim você vai andando e evoluindo, né? Você vai subindo um degrau e indo para o próximo patamar. E o que eu estava dizendo, muitas vezes você chega nesse patamar superior, você senta com outras pessoas de outro nível e experimenta aquela situação. Mas se você não está pronto, o teu ecossistema ele te puxa para baixo e você não consegue evitar. E como você não está pronto, ninguém lá em cima, por mais que essa pessoa queira te ajudar e colaborar com a sua evolução, se você não está pronto, você não vai conseguir se manter. E aí a gente chega no ponto que eu queria falar no dia de hoje, né? Como você faz para evoluir? Como você faz para se preparar, para treinar e assumir o próximo nível? E aí, um dos métodos mais eficientes que tem é você trocar os seus drives. Então, eu comecei falando de drive. Drive na informática é um programa, é uma rotina, né, que você roda ela, que o teu sistema executa para fazer alguma coisa acontecer. Então, por exemplo, você vai evoluir, você tem lá um computador e esse computador, ele, né, vou falar para quem é mais da antiga aí, então, esse computador ele não tinha condição de ler um CD, por exemplo. Ele era de disquete, aquele que você tem o disco, né, flexível ali, aquele de 5/8, 3/4, aquele discão que você colocava lá. E aí você fala, putz, chegou uma tecnologia nova aí que vai acelerar esse processo de instalação de software, né, de leitura de mídia, que é o que? É o CD player, né? Vamos lá, leitura a laser ali do CD, é muito mais rápido, muito mais dados, né? Porque você aumenta a eficiência, então eu consigo colocar muito mais dados numa mídia não tão grande assim, e aí você vai lá e coloca o seu leitor de CD, né, com gravador e tudo no teu computador. O que vai acontecer? O teu computador, ele não entende aquele ser estranho que está sendo conectado a ele. Ele não entende que aquela mídia, né, que aquela ferramenta nova, como que ela funciona. Então o que você tem que fazer? Você tem que entrar com a tua senha lá no computador, ir lá no sistema operacional, pegar um drive, que é uma rotina, que fala o seguinte, ó, isso aqui funciona desse jeito, você vai receber informação aqui por esse cabo, ele vai trabalhar desse jeito, quando você acabar de receber, você manda um comando para ele, quando você precisar gravar, você avisa, e aí a coisa funciona. Então, para cada passo que você dá e que você
aumenta a sua capacidade, que você evolui ali a tua máquina, você tem que instalar um drive novo, você tem que instalar uma rotina nova, tá? E como que isso funciona, né? Então, mais uma vez, se eu for falar de computador, você arrumou uma impressora, você arrumou uma webcam, você vai começar a gravar live, você tem que ir lá instalar um drive para cada um dos acessórios, para cada uma das evoluções que você coloca nesse equipamento. E a tua mente, ela funciona exatamente como um computador. Então, não adianta eu chegar aqui e mostrar uma série de possibilidades que muitas vezes, né, possibilidade de você transbordar, possibilidade de você prosperar, de você evoluir, que muitas vezes simplesmente o teu computador não está pronto para acessar essa informação, né? Você não está pronto para receber essa ferramenta e começar a usar, tá? E como que você vai aprender isso? Instalando um drive. E aí vem um outro código muito importante. Como que você faz para instalar um drive dentro de um sistema que é fechado, é protegido? Você tem que ter as chaves. Então, o que são as chaves? O que são os códigos, né, que a gente costuma dizer aqui? Então, um código, quando alguém fala aqui, pega um código, ó, pega mais esse código. Então, hoje eu estou aí firme seguindo o Clube 459, né, às 4h59 da manhã, todo dia com o Pablo Marçal. É livre, é de graça e tá lá para quem quiser ouvir, todo dia às 4h59 da manhã. Então, assim, eu instalei esse drive, né? Eu fui lá, peguei um código que fala o seguinte: quem acorda cedo em casa salva todo mundo. Quem acorda cedo está no caminho para ser um PMF. Se você não é milionário ainda, você vai ser o primeiro milionário da sua família. Quem acorda cedo é mais produtivo. Quem acorda cedo, o dia rende mais. Então, isso tudo são códigos, isso tudo são chaves que mudam alguma coisa dentro do teu sistema e teu sistema fica falando, cara, é real, como é que eu faço isso? O como eu faço isso é o drive. Então, você pega as chaves, só que as chaves elas não servem para nada se você não usar ela numa fechadura. E quando você abre uma porta, não serve para nada uma porta aberta se você não entra e não faz o que tem que fazer. Então, acho que a história de hoje, vamos colocar assim, mas o código de hoje, se for parar para pensar, é: evolução depende de movimento. Evolução, crescimento, depende de atitude. Evolução, crescimento, prosperidade, depende de você mudar alguma coisa que você acessou dentro de você. Então, o fato de você estar aqui assistindo esse vídeo, que eu não sei como chegou para você, talvez alguém tenha te encaminhado, falou, putz, vai lá, escuta, eu não sei, a gente brinca e fala o seguinte, se você quiser divulgar uma informação, se você falar mal dela, acho que ela propaga mais do que você falar bem. Então, às vezes, se você tem alguém que acha que precisa receber essa mensagem, vai lá e fala para ele, fala, cara, eu estou escutando um cara que fala um monte de coisa estranha ali, dá uma olhada, vê o tanto de besteira que ele não está falando lá. Por quê? Porque isso é uma chave de acesso através da curiosidade das pessoas. Quando você fala, não, escuta, é super legal, quando você está mostrando um benefício para o outro, muitas vezes essa pessoa encara que você tem uma coisa melhor que ela, porque eu estou oferecendo, e isso é inconsciente, tá? Às vezes você está oferecendo isso para uma pessoa que você ama. E quando você mostra que você tem um benefício que essa pessoa ainda não acessou, a vaidade dela, o ego dela se sente rebaixado, porque você está aparecendo, isso é como ela se sente, tá? Entenda, não tem a ver com a sua intenção, mas o ego da pessoa se sente rebaixado. E com isso ela vai dizer o quê? Não, eu não preciso disso. E aí ela bloqueia uma informação que você sabe que ia ser muito importante para ela. Então, isso foi um código muito difícil de eu aceitar,
Por quê? Porque você faz isso com amor para as pessoas, você leva o que é de melhor, que você acha, né, que é melhor para elas, e a primeira reação é que elas recusam. Porque se ela está precisando evoluir, ela ainda não tem essa chave. Ela não conseguiu acessar a humildade nesse nível. E tudo que você levar para ela achando que é melhor para ela, ela vai recusar. Porque ela se sente rebaixada por conta disso. Então pega essa chave. Se você quer mostrar alguma coisa para alguém que você ama e que você sabe que vai levar ela para um nível mais alto, muitas vezes esse nível porque você atingiu, né? Dificilmente ela vai te escutar se você apresentar uma coisa que coloca ela num nível mais baixo que você. Bum! Explodiu a mente aí? Como que você faz isso? Você faz ativando algum outro gatilho que ela tenha. Por exemplo, da curiosidade, que é o quê? Dá uma olhada, cara. Nossa, eu nunca vi alguém falar tanta besteira, mas sei lá, às vezes alguma coisa até faz sentido. Vê se você não... O que você acha disso? Entendeu? Por exemplo, tá? Você pode criar outros gatilhos, você pode acessar outros gatilhos se é uma pessoa que você conhece. Então, a partir do momento que você leva que você usa essa chave para fazer a pessoa despertar para isso, o que eu estou fazendo aqui é instalando um drive. O que é esse drive? É uma rotina, entendeu? É uma rotina que muda dentro da sua cabeça, do seu computador, e ele passa a acessar outras informações. Ele passa a reconhecer outros padrões. E com esse reconhecimento é como se você ativasse a visão além do alcance. Você começa a enxergar lá na frente que existem outras possibilidades se você mudar algumas atitudes. Então, todo drive que você consegue instalar é uma nova rotina que te leva a ter resultados diferentes. E se me permitir eu te chamar a atenção com uma coisa muito importante, é o seguinte: drive não é necessariamente uma coisa que vai te trazer resultados bons do seu ponto de vista. O drive é uma rotina que vai te trazer novos resultados, se você instalar ele. Então, o que eu estou querendo dizer? Cuidado com os drives que você instala. Por quê? Se você usa uma chave, cara, eu estou muito cansado, eu preciso relaxar, eu tenho que fazer alguma coisa para me divertir, e você se junta com pessoas que gostam de curtir uma balada pesada, e isso te traz algum resultado momentâneo ali, né? O que vai acontecer? Você vai instalar um drive que toda vez que você está cansado, você tem uma válvula de escape, e essa válvula de escape te dá um resultado instantâneo ali, né? Te dá uma recompensa instantânea, eleva o teu nível de dopamina, você fica eufórico com aquele resultado, e depois o seu sistema se autorregula, porque foi uma recompensa fácil, né? Ela não teve você fazer um esforço, você se dedicar, você simplesmente foi lá, pegou alguma coisa, se encheu de bebida, de doce, de droga, alguma coisa assim, tem o pico de euforia e depois o teu sistema se regula e aí você cai numa baixíssima vibração, né? Bad vibes, como dizem aí, e aí você sente falta, e para isso você precisa injetar mais estímulo. E não vai ser a mesma quantidade, você precisa de um pouco mais. E com isso se criam os vícios, e muitas vezes, se você não domina esse vício, ele te destrói. Por quê? Porque você instalou um drive que, para você poder vencer o teu cansaço, o teu estresse, que você merece fazer alguma coisa diferente. Essa coisa, ela traz frutos negativos. Então, um drive não é uma coisa necessariamente boa. Aí vem a sua responsabilidade. Escolha os seus drives. E aí, para instalar os drives, acesse esses códigos que a gente coloca, essas chaves, que é aquilo que explode a tua cabeça. Ela explodiu, abriu um buraco, é por ali que você vai instalar um drive, entendeu? E reformatar essa condição. Então, aprendiz, o recado que eu queria deixar para você hoje é esse. Quais são os códigos que você pegou ou vem pegando na sua vida? E com esses códigos, quando a tua mente explode, quais são as novas rotinas que você pretende instalar ou que você já instalou para conseguir novos resultados?
O grande detalhe é o seguinte, todo esse processo, eu já comentei também, ele tem dois níveis. No nível mental, espiritual, né, no nível intelectual, só para ficar fácil de você entender, ele é quântico. O que é o quântico do ponto de vista da física? Quântico é que você tem, né, a energia quantizada, só para falar bonito um pouquinho, é que você tem níveis estabelecidos de energia. Você tem ou nível 0, ou nível 1, ou nível 2, sucessivamente. Você não pode estar no nível 1,5, isso não existe, são definidos. Ou você está aqui ou você está aqui. E a mudança de um para o outro é instantânea, você sai de um e aparece no outro. Isso é a física quântica, de modo bem simples. Esse é um dos aspectos. Então, quando uma coisa é quantizada, é que ela pula de nível. Você uma hora está num lugar e outra hora você vai para outro instantaneamente. Isso é o que acontece no nível intelectual. Bum, explodiu tua mente, você vai para outro nível. Porém, no nível material, no nível do seu hardware, do seu Android, essa mudança ela é no sistema clássico. O que é o sistema clássico? É aquele sistema contínuo. Então, o teu corpo, para sair daqui, da tua mentalidade de gordo, né, da tua mentalidade de obeso, lembrando que a obesidade, a gordura, é um acúmulo, né, que você tem de emoções. Você come, quando você está se alimentando, você come de emoções, né? E aí, você se alimentou o suficiente, teu corpo pede mais porque você tem uma falta, porque você tem um vazio, e aí você vai comendo. Então a gente fala que você come emoções e a tua obesidade, 90% das vezes, para não dizer 100%, 99% das vezes é emocional. Então, o que acontece? O teu corpo, ele não vai sair de um corpo obeso para um corpo saudável a hora que você virar essa chave. Mas quando você deixar de ter uma cabeça de gordo, quando você estabilizar as tuas emoções, aprender aí o teu controle emocional, você vai mudar as atitudes. Por quê? Porque você instala um drive de novas rotinas, essas rotinas te levam a uma alimentação saudável, a uma qualidade de sono melhor, te levam à prática de exercícios físicos, e o teu sistema automaticamente e de uma forma contínua ele vai caminhando para a condição de um corpo saudável. Isso é uma mudança clássica. Então é uma notícia ruim que eu tenho para te dizer, mas você vai mudar a tua cabeça através dos códigos, a tua cabeça explode, você instala um drive e esse drive ele precisa de um tempo para processar as mudanças que você quer. E aí vem o teu nível de comprometimento, que é onde você tem que estar com a sua mente forte, resiliente, para poder chegar onde você quer. Estamos conversados, aprendiz? Então, espero que tenha muita utilidade essa informação para você. Espero que você tenha a oportunidade de compartilhar isso com as pessoas que você acha que vão fazer bom uso dessa informação, que precisam dessa informação, e busca a chave que vai abrir a cabeça para ela acessar isso, entendeu? Lembra que se você chegar muitas vezes falando que é uma coisa que mudou tua vida, que você está melhor, o que a pessoa vai escutar é ele está querendo me rebaixar, entendeu? Porque essa pessoa ainda não acessou o código de que a fonte é divina e de que a fonte é infinita. E ela acha que para alguém crescer, o outro tem que diminuir. É por isso que você não consegue muitas vezes levar uma notícia boa, uma informação bacana para alguém. Pensa a respeito disso. Como é que você vai afetar as pessoas que você ama? E se precisar de códigos e informações, eu estou aqui para transbordar tudo que eu estou aprendendo lá direto de um cara que está mais próximo da fonte. Você achou que meu papo está meio devagar? Vai direto lá. Ele está aberto, está de graça. É isso, aprendiz. Vamos aproveitar a nossa segunda-feira, vamos aproveitar o nosso hoje, mudar a nossa vida, vamos crescer. Como diria, sabedoria, acesse, prosperidade, ative, e a riqueza, desfrute. Vamos chegar lá juntos. Fui!